Olá, já estamos no ar com mais um STJ Notícias. No programa de hoje vamos tirar as suas dúvidas sobre falsidade ideológica. Tem ainda a briga entre duas indústrias farmacêuticas pelo nome de uma substância usada em anticoncepcionais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E a gente começa o STJ Notícias de hoje com uma informação para quem está de olho na aposentadoria. Você já fez o cálculo para saber quanto tempo falta para pendurar chuteiras? Então, dá uma olhada na reportagem, porque o STJ decidiu a favor de segurados do INSS da região sul do país. Aos 63 anos, Raimundo tenta se aposentar. Durante os quase 35 anos de contribuição ao INSS, precisou se afastar do serviço uma vez por motivo de doença. O problema agora é saber se esse período conta ou não como tempo para conseguir a aposentadoria. Eu estou afastado 2 meses por auxílio-doença, então o INSS disse que não conta. Aí faz esse problema com a gente aí. Benefícios previdenciários como a aposentadoria têm leis específicas e regras para contabilizar o período de trabalho efetivo e o tempo de contribuição, conhecido como carência. Em Porto Alegre, o Ministério Público entrou com pedido de revisão de aposentadoria de um trabalhador. O motivo, bem parecido com o do senhor Raimundo: calcular o período de afastamento do trabalho por auxílio-doença ou invalidez como período de carência para aposentadoria. Na primeira instância, o processo foi negado por considerar que esse tipo de pedido não poderia ter sido feito pelo Ministério Público. Mas no recurso feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os magistrados entenderam o contrário, que poderia sim. O TRF reconheceu também que, por conta do pedido ter sido feito pelo INSS, não seria possível limitar a decisão a apenas a região sul, já que as normas do Instituto servem para todo o Brasil. Mas o INSS não concordou com isso e entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça e extraordinário no Supremo Tribunal Federal. No STJ, o relator do processo, ministro Rogério Schietti, explicou que já existe no tribunal decisão que confirma que, se o segurado ficou afastado do trabalho por incapacidade, este período deve ser calculado para fins de carência, desde que tenha sido intercalado com períodos de trabalho e de contribuição previdenciária. Se ele precisou ficar um tempo afastado por auxílio-doença, por exemplo, e depois ele voltou a contribuir, esse prazo de auxílio-doença é contado no período de carência para a obtenção do benefício da aposentadoria. Então, o STJ está sendo muito coerente e olhando numa visão bastante humana, eu diria, para o contribuinte, para aquele que quer se aposentar. O STJ entendeu ainda que a decisão vale apenas para a região sul, onde foi julgada a ação, e que o Ministério Público pode sim entrar com processos desse tipo. Olha, e fique ligado que o STJ decidiu que a pensão por morte deve ser paga aos dependentes com até 21 anos de idade. O pai da estudante era servidor público do Maranhão. Ele morreu em dezembro de 2006. Com isso, a filha começou a receber a pensão. Mas no ano seguinte, quando ela completou 18 anos, o benefício foi suspenso. A Secretaria de Administração e Previdência Social alegou que a lei estadual, editada em 2004, garante o pagamento apenas aos filhos solteiros e menores de 18 anos. A jovem entrou com mandado de segurança. Em primeira instância, conseguiu uma liminar, que depois foi suspensa. Ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Afirmou ter direito à pensão até os 21 anos, até porque é universitária. O ministro Jorge Mussi afirmou que deve ser aplicada a norma em vigor na data da morte do segurado. Ele lembrou que, apesar de existir uma lei estadual, na época já havia uma legislação federal. Essa determina que a pensão é devida aos filhos até que eles completem 21 anos de idade. Por unanimidade, a 5ª turma acompanhou o voto do relator. Olha, e o cerco apertou para uma fornecedora de merenda escolar de municípios de São Paulo. Ela é acusada de superfaturar preços de produtos e, por isso, vai ter os bens bloqueados. De acordo com o Ministério Público, uma organização criminosa atuava em vários municípios de São Paulo.
Consta na denúncia que fornecedoras de alimentos e agentes públicos fraudavam licitações, superfaturavam os acordos e ofereciam produtos de baixa qualidade às escolas. A Justiça Estadual determinou a indisponibilidade dos bens dos réus até o valor da causa, mais de 110 milhões de reais. Isso corresponde aos contratos feitos entre 2001 e 2008, mais multa. Uma das empresas recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Questionou que fechou apenas um contrato de aproximadamente 8 milhões de reais com a Prefeitura de Jandira. A relatora, ministra Suzete Magalhães, lembrou que o bloqueio deve ficar restrito ao que foi pago pelo município. Nesse caso, cerca de 8 milhões. E afirmou ser desproporcional decretar a indisponibilidade dos bens da empresa até o valor total da causa. E olha, parece simples, mas é crime. Mentir em documento público ou particular ou ainda alterar informações é falsidade ideológica. A prática está prevista no Código Penal e quem comete pode pegar até 5 anos de prisão e ter de pagar multa. Na reportagem de Gabriela Faria, você vai entender melhor que crime é esse e o que o STJ já decidiu sobre o assunto. Eu me arrependo porque o crime não compensa e não quero mais essa vida para mim. Por 7 anos, essa mulher não acompanhou o crescimento dos filhos e nem dos netos. Esse tempo todo ela viveu atrás das grades, na cadeia. É muito ruim ficar na cadeia. A cadeia não é bom, né? Em 2007, ela e o então companheiro foram acusados de manter uma aposentada em cárcere privado por 2 anos. Entre os vários crimes julgados estava também o de falsidade ideológica. Mas que crime é este? A falsidade ideológica é aquela em que o documento é verdadeiro. A perícia não consegue constatar o falso fazendo uma análise apenas de documento. Porque o documento é verdadeiro, o papel é verdadeiro, a carteira é verdadeira. Mas a declaração que está ali, não é? A declaração que ela apresenta não corresponde à verdade. Falsidade ideológica nada mais é do que mentir em um documento ou alterar o conteúdo para modificar o direito de alguém e obter algum tipo de vantagem. Foi exatamente isso que fez essa mulher. No dia da prisão, a polícia encontrou na casa dela a carteira de identidade da vítima com um recorte no lugar da foto, para que ela pudesse falsificar o documento com uma outra fotografia. Com essa identidade adulterada, ela conseguia, por exemplo, sacar o dinheiro da aposentada. Era eu que usava. Eu usava para pegar, tipo um benefício que ela tinha, ela era encostada pelo INSS. Entendeu? Eu dei graças a Deus de não ter sido presa no banco, né? Dei graças a Deus. Porque fui várias vezes e não me pegaram, né? A polícia veio, me levou e eu estou cumprindo, pagando pelo erro que eu fiz, porque eu errei mesmo. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o ministro Marco Aurélio Belize trancou uma ação penal movida contra uma advogada, acusada de falsidade ideológica. A advogada enfrentou dificuldades para ser recebida por uma juíza federal de São Paulo. Insatisfeita, ela apresentou recurso administrativo e uma carta de próprio punho, dizendo que o fato foi presenciado por outro advogado no cartório. A juíza então alegou falsidade ideológica e uso de documento falso. Mas o STJ entendeu que este documento foi utilizado a título de prova. Observe que, neste caso, a carta constituída pela advogada, ainda que pudesse ser verdadeira ou então falsa, ela assim constituiu, consubstanciada num ato de constituição de provas. E essa constituição de provas ainda seria analisada pelo julgador no âmbito administrativo. Então, ela não valia por si só, ela não tinha uma fé pública plena e eficaz. Mas se o crime de falsidade ideológica for comprovado, a pessoa pode pegar de 1 a 5 anos de prisão e ainda pagar multa. Cumprindo a pena, prestes a sair da cadeia e com um novo casamento em vista, o que essa mulher mais quer é uma chance para recomeçar. Vou casar, viver uma nova vida, né? Mas eu aprendi muito também. Eu aprendi muito, porque ganhar dinheiro fácil não é brincadeira, não. E a gente tem que ganhar mesmo, né? Trabalhando. Olha, no Facebook do STJ as perguntas foram muito variadas. Quem vai responder a todas as dúvidas que foram postadas na nossa página é o juiz Márcio Evangelista, que já está aqui. Obrigado pela presença, juiz. Prazer estar aqui.
Doutor, vamos primeiro diferenciar qual é o papel da falsidade ideológica e o que quer dizer falsidade documental. Elas estão relacionadas? Sim, ela realmente, a falsidade material, a estrutura do documento é que é falsificada, como se você pegasse um papel, imprimir, fazer toda uma documentação que foi, na realidade, impressa em casa, particularmente quando o documento é oficial. Pegar uma carteira de identidade e montar em casa. Isso é o documento em si que é falso. Agora, a falsidade ideológica, o documento é verdadeiro. Por exemplo, comparecer em um cartório e fazer uma declaração, o oficial tabelião lavra aquele documento e o documento é perfeito. O documento em si não tem máculas materiais. No entanto, a ideia lançada no documento é que é falsa. Isso é a falsidade ideológica. Então, são relacionados porque ambos têm uma falsidade. No material, o documento em si foi feito com erro, ou seja, a pessoa apagou um nome, colocou outro, ou seja, a falsidade material. O documento em si é falso. Já na falsidade ideológica, o documento é perfeito. Por isso que a doutrina chama de falso intelectual. Bacana. Então vamos para as perguntas? A gente começa com a do Paulo Guerreiro, que faz a seguinte questão. Alguém assinou um documento por mim, mas não obteve lucro com isso. Mesmo assim é crime? Tem que ter alguma vantagem para ser falsidade? Sim. O Código Penal, ele trata sempre com uma finalidade específica. Toda vez que a pessoa faz um documento falso material ou tem um documento com falsidade ideológica, tem um especial fim de agir, ou seja, para prejudicar alguém ou para criar um direito. No caso em específico, se a pessoa teve a assinatura de um documento, né, e esse documento criou um direito ou prejudicou alguém, teve o especial fim de agir da falsidade ideológica e assim pode ser considerado crime. Bacana. Próxima é da Márcia Laredo. Constitui falsidade ideológica omitir informação em ficha de investigação social? Omissão também é? Sim, da mesma feita. O Código Penal ele trata da seguinte forma, omitir declaração que devia constar, ou seja, deveria constar uma informação. No caso da ficha de investigação social, deveria constar todas as perguntas exatas. Se ela omitir alguma coisa, isso pode prejudicar a investigação social. E também inserir ou fazer inserir uma declaração falsa. A ideia do documento em si vai estar falsa, por isso que é crime também. A próxima é do Jorge Lucas. Os chamados fakes na internet se enquadram em caso de falsidade ideológica? A gente vê tanto fake hoje, né? Sim, é realmente um problema da atualidade. O ministro Nelson Hungria, quando escreveu o Código em 1940, é óbvio que não pensava em todas essas atualidades. Eu defendo, né, sempre que a evolução do direito não há necessidade de alterar a legislação. Basta evoluir historicamente o direito, a evolução. Os fatos em si são os mesmos. A pessoa criou uma página falsa no Facebook, inseriu nela inverdades, né? Colocou o nome de uma pessoa e inseriu várias inverdades, criando um perfil falso. É a mesma coisa do documento de papel. Inserir falsamente no documento de papel uma ideia falsa, ele está inserindo no mundo eletrônico uma ideia falsa também. A empresa, no caso, também responde por isso? Aí a gente entra na parte do defesa do consumidor, não na parte criminal. Na parte criminal, a regra do sistema, de acordo com o Código Penal, no artigo 29, é que tem que haver uma concorrência de dolo. O Código diz que quem de qualquer forma concorrer para o crime vai responder pelas mesmas penas. Então, a pessoa que é provedora, ela, em tese, não é responsável por crime. Ela não está concorrendo por aquele que lança o perfil falso. Agora, se ela tiver participação nisso, ela vai estar concorrendo e vai responder sim. Na seara civil do direito do consumidor, do direito da informação, a pessoa pode pedir que tire esse perfil falso e a empresa, sim, pode ser responsabilizada por indenização, dano moral e aí veio a jurisprudência nesse sentido. Ok, agora uma dúvida muito comum é relacionada à carteirinha de estudante, mas eu pedi para o senhor segurar um pouquinho a resposta. Pois não. Que, no próximo bloco a gente vai responder para você. Falsificar a carteirinha de estudante é crime ou não? Configura falsidade ideológica? Fica aí que a gente volta já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas
pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente volta com o juiz Márcio Evangelista, que responde a todas as dúvidas que estão sendo deixadas no nosso Facebook. Então, doutor, carteirinha de estudante falsificada, é falsidade ideológica? Sim, nós temos os dois aspectos também, tanto a falsidade material como a falsidade ideológica. Se eu fizer uma carteirinha com todas essas tecnologias que nós temos hoje, programas de computador, impressoras avançadíssimas, se eu fizer uma carteira de estudante em casa, colocar meu nome, mas eu fizer o documento, aí vai ser uma falsidade material. Agora, se eu for lá nesses órgãos competentes que emitem essa carteira e inserir uma informação falsa lá para obter um benefício, porque é óbvio que a carteirinha estudantil gera vários benefícios aos estudantes, né? Isso sim pode ser considerado falsidade ideológica. Bacana. Vamos voltar para o Facebook, que a pergunta agora é do Vitor Luigi. Se uma pessoa se diz ser advogado no intuito de intimidar outras pessoas, mas não tem registro na OAB, isso configura falsidade ideológica? Basta dizer? Pois é, a pergunta é um pouco dúbia para responder sobre exatamente o caso concreto. Vamos abrir um pouco o leque. O advogado, para exercer a profissão, ele tem que ter uma licença da OAB. A carteira em si é emitida para a OAB. Se a pessoa falsificar a carteira, vai ser um falso material. Se alguém inserir declarações falsas, omitir declarações nesta carteira original da OAB perante o órgão da OAB, falsidade ideológica. No caso em específico, se a pessoa estivesse declarando o advogado para criar direito, beneficiar ou prejudicar alguém, ele pode estar em curso num exercício ilegal de profissão, né? Aqui no caso concreto, se foi para intimidar, em tese não poderia ser uma falsidade ideológica, seria o quê? O exercício irregular de profissão ou até um constrangimento ou uma ameaça de algum sentido. Tem que verificar o caso concreto para analisar. Próxima pergunta é do Andrei Fortes. Nessas eleições, alguns eleitores chegaram para votar e foi verificado que alguém já havia votado em seu lugar. Dá-se assim falsidade ideológica? O mesário pode responder solidariamente por essa desatenção? A gente viu muitos casos na internet. Pois assim, é, né? nós tivemos... confirmar. Eu trabalho com direito eleitoral já há 25 anos. Né? Trabalhei como mesário, trabalhei como juiz eleitoral. E a gente vê que, na maioria dos casos, não há o dolo da pessoa que vota em nome de outra pessoa. Muitas vezes é induzido a erro, o mesário lá, na hora de analisar as fichas, manda ele votar num lugar de outro, manda ele assinar no lado de outro. Em todos esses casos, a gente vê que é desatenção. O Código Eleitoral ele não trabalha com crimes nessas hipóteses de crime culposo. Então, teria que ter um dolo de a pessoa fraudar a eleição, ter fins eleitorais, como diz a doutrina, prejudicar as eleições. No caso, uma pessoa votou no nome de outra pessoa. Ele não tinha dolo, não tinha vontade de fazer isso. Ele foi lá votar em seu nome e foi induzido a erro e votou em nome de outra pessoa. Crime algum. Agora, se uma pessoa for com um documento falso e lá votar por outra pessoa ou votar e tentar votar duas vezes, o Código Eleitoral trabalha com isso também, crimes eleitorais. Voltando ao foco da falsidade ideológica, o artigo 350 do Código Eleitoral trabalha especificamente, é um crime especial de falsidade ideológica para fins eleitorais. Qual é? Lançar num documento eleitoral uma ideia falsa. A pessoa lançar um nome errado, ele vai à Justiça Eleitoral, quer fazer o cadastro, mas lança informações falsas, insere informações falsas. Falsidade ideológica do Código Eleitoral. Tomácio, muito obrigado pela sua participação. Espero recebê-lo novamente aqui no STJ Notícias. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, no próximo programa nós vamos tirar as suas dúvidas sobre doação de órgãos. Se você tem alguma pergunta, então vá lá nas nossas redes sociais e deixe a sua dúvida. E olha, uma briga entre duas indústrias farmacêuticas na Justiça chegou ao fim. O grande problema era a patente de uma substância utilizada em um anticoncepcional. A decisão foi da terceira turma. A patente é um título de propriedade sobre uma invenção. Para que ela seja concedida, são necessários 3 requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quem analisa esses critérios é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. O processo deve apresentar a novidade,
tem que ser algo novo, algo que não exista antes, algo que efetivamente contribua de forma prática, tem que ser novo, original. Deve-se verificar que existe uma atividade inventiva por trás daquele produto, ou seja, alguém tem que ter criado algo diferente de outros produtos, o que se verifica como atividade inventiva, e tem que ter uso industrial, você tem que ter condições de produzir aquilo em larga escala, justamente para que tenha uma aplicação prática em massa. E foi por causa de um desses requisitos que a empresa Libes Farmacêutica ajuizou uma ação contra a Bayer Cherry, com o objetivo de anular a patente de uma substância utilizada na fabricação de um anticoncepcional. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região aceitou o pedido da Libes, ao considerar que faltava um dos requisitos para conceder a patente. A empresa Bayer recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que aceitou os argumentos de que não cabe ao INPI examinar uma patente de importação, uma vez que ela já foi reconhecida no exterior. Para os ministros da 3ª turma, a anulação da patente só poderia ser reconhecida no caso de ausência dos requisitos específicos ou mesmo de irregularidades. Como já foi concedido no exterior, né? Então aqui no Brasil seria possível se homologar esse pedido, né? E o que permite a ratificação ou a concessão da patente é justamente o pipeline, esse dispositivo de lei que tem eficácia de transitoriedade, né? Assegurar a patente para produtos que não eram anteriormente protegidos e que agora, pela nova legislação, o são. E uma área ocupada por quilombolas no interior de São Paulo foi alvo de disputa entre poceiros e órgão do governo. A Justiça Federal e a Justiça Estadual deram decisões sobre o caso. Coube ao STJ decidir quem deve julgá-lo. Desde 1970, o quilombo Camburi, no interior de São Paulo, é disputado por poceiros. Em 76, eles recorreram à Justiça Estadual para tentar a reintegração de posse, que é ocupada por uma comunidade quilombola, grupo de descendentes negros de escravos. A decisão até foi favorável a eles, mas só foi colocada em prática pelos poceiros 23 anos depois da sentença. O INCRA e a Fundação Cultural Palmares, que defendem os direitos dos quilombolas, recorreram à Justiça Federal, que garantiu a posse à comunidade. Como tanto a Justiça Estadual como a Justiça Federal decidiram sobre o caso, a dúvida que chegou ao STJ foi: qual é de fato a responsável por julgar o caso? Sendo o INCRA uma instituição de natureza pública, especificamente uma autarquia federal, evidentemente que a competência passa a ser para discutir para trazer qualquer discussão ao Poder Judiciário, passa a ser da Justiça Federal. Foi com esse argumento que a primeira sessão determinou que a ação seja devolvida à Justiça Federal. O ministro Benedito Gonçalves lembrou ainda que a Constituição de 88 garante às comunidades quilombolas sobreviventes a propriedade das terras em que vivem. Essa decisão ela ganha repercussão exatamente porque aí já fica definido. Uma vez o STJ tendo definido que o competente é o juiz federal, toda e qualquer outra discussão hoje não vai mais ser questionada à luz da competência. E você já se envolveu em algum acidente de trânsito? Pôde usar o seguro DPVAT? Nessa semana o STJ decidiu que os honorários médicos podem ser pagos por ele. Confira. A ação foi da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, em São Paulo, contra uma corretora de seguros. O hospital pediu indenização do pagamento de honorários médicos por meio do seguro obrigatório, DPVAT, que é pago em casos de acidentes de trânsito. A Justiça Paulista entendeu que, neste caso, não seria possível o reembolso por parte da corretora, já que os atendimentos foram feitos no horário de trabalho. No STJ, a 3ª turma decidiu diferente. Para o relator do processo, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Lei 6.194, que estabelece regras para o seguro DPVAT, prevê que para o pagamento de indenizações, basta que as despesas médicas sejam devidamente comprovadas. Com isso, entende-se que não só o custo do atendimento hospitalar propriamente dito, despesas com medicamentos, com a instituição hospitalar, mas também os honorários médicos, tudo isso pode ser objeto de pedido de ressarcimento. Então, o STJ, portanto, enxerga dentro dessa expressão
um significado mais amplo do que determinadas decisões de tribunais de alguns estados enxergavam. O ministro explicou ainda que o próprio site do seguro DPVAT na internet cita que entre os documentos necessários para requerer o pedido de indenização estão as notas fiscais dos honorários médicos. E que tal ir trabalhar andando de bicicleta, fazer uma atividade física e ainda economizar com combustível? Tem gente que desiste porque no trabalho nem sempre tem lugar para deixar a magrela e não dá para chegar suado, né? O Superior Tribunal de Justiça quer estimular os servidores a virem aqui para o tribunal e trabalhar sobre 2 rodas. E eu fui conferir essas novidades que estão chegando. Dá uma olhada. Todos os dias, grande parte dos brasileiros enfrenta o mesmo problema. Como enfrentar o trânsito do dia a dia? O Sérgio, que é servidor do STJ, tem a resposta. Há 3 meses, ele trocou o carro pela bicicleta. Estou a praticamente 4,5 km aqui do trabalho e resolvi também aderir a essa onda de utilizar a bicicleta, uma prática saudável, e a gente também ganha tempo com relação ao trânsito e além da economia mesmo doméstica que a gente pode fazer com o uso da bicicleta, né? Então eu acredito que eu devo estar tendo uma economia de 350 a 400 reais por mês de combustível. A Vanessa até tenta fazer o mesmo, mas se preocupa com os perigos que tem de enfrentar no caminho. Não tem ciclovia, eles acham que o ciclista não tem direito a estar ali, junto, disputando espaço junto com o carro, e você pode morrer a qualquer momento, né? E basta prestar atenção no trânsito que os flagrantes são mais comuns do que se imagina. Para estimular essa prática entre os servidores, o STJ fez um levantamento que mostra que pelo menos 10% deles têm interesse em vir ao trabalho pedalando. Mas para que essa alternativa possa ser colocada em prática de forma segura e com conforto, vem aí novidades. Até porque, vamos confessar, não tem um lugar adequado para deixar a bicicleta e não dá para vir pedalando de roupa social. Por isso, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, lançou um projeto para a construção de um novo bicicletário e de um vestiário. A estrutura vai contar com chuveiros e armários. Também foi solicitada a construção de ciclovias, que devem facilitar o acesso e dar mais segurança aos ciclistas. E tem mais, a instalação de pontos de aluguel de bicicletas públicas como estas já foram solicitadas ao governo do Distrito Federal. Vale a pena a gente investir nessas ações porque elas trazem justamente mais saúde, né, para o servidor, mais orgulho institucional. É tão bom você poder vir ao trabalho já tendo feito um exercício e cumprir a sua jornada tranquilamente. E no quesito saúde, vale a dica. Segundo especialistas, meia hora de bicicleta queima em média 300 calorias. Então é hora de se preparar, porque a expectativa é de que a nova infraestrutura fique pronta já no primeiro semestre do ano que vem. Acredito que isso vai atrair bastante colegas que irão aderir a essa forma saudável de transporte. E você vai encarar? Olha, e não se esqueça que você também pode acompanhar as notícias aqui do STJ pela Rádio Justiça e pelo nosso endereço no SoundCloud, que aparece aí na sua tela. O STJ Notícias de hoje fica por aqui. Na semana que vem, nossa conversa é sobre doação de órgãos. Não se esqueça. Tem dúvidas? Então deixe nas nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau.